Vamos então começar o 21º capítulo, Retorno ao Passado. As advertências de Ribas e a presença de Evelina a curta distância foram argumentos que constrangeram Fantine a revigorar no autocontrole. Fim da longa crise de lágrimas, ante a surpresa que situava a senhora Serpa em nova posição no mundo de sua alma, reconhecia-se outro. Ele estava ali, com todos os sentimentos que ele tinha para Evelina, com tudo que ele tinha aprendido, se sentindo outra pessoa. Sofrera modificações nos mais recônditos mecanismos da mente. Então, esses anos de estudo, esses 2 anos, a escola ali no plano espiritual, fizeram com que mudasse muitas coisas na mente dele. A exposição de Desidério, franca e livre, sacudindo-o para reconhecer a extensão de suas próprias fraquezas, abatera-lhe o orgulho. Sempre é o orgulho, maior pedra, maior entrave no nosso caminho. E é onde ele sentiu primeiro, o orgulho dele sendo ferido ali, com o Desidério mostrando a ele o quanto ele havia sido negligente. Aos olhos do mundo ele foi bom pai, ele foi provedor. Ele não deixou que faltasse nada à mulher e à filha. Mas, em termos de amorosidade, de participação, de presença, ele negligenciou tanto a esposa quanto a filha. No entanto, clareava-lhe as entranhas do coração para buscar vida nova. Então, olha aqui o que ele está colocando. A exposição de Desidério franca e livre, sacudindo-o para reconhecer a extensão de suas próprias fraquezas, abatera-lhe o orgulho. No entanto, clareava-lhe as entranhas do coração para buscar vida nova. Estava ali sacudindo para que ele se modificasse, renovasse. Não obstante algo atordoado, soergueu-se do chão e arrastou-se até o local em que a moça o esperava. Olha a situação que ele estava, Arrastou-se. Perdão. Entretinha-se Evelina em amistosa conversação com desencarnados doentes que visitavam o sítio, sob a vigilância de enfermeiros atentos em busca das emanações nutrientes do mar. A gente vai ver isso em vários livros, O plano espiritual levar encarnados e desencarnados à beira do mar para captar esses nutrientes, para se refazerem com as energias do mar. Avistando, porém, o amigo que se aproximava, cambaleante, pôs-se-lhe correndo ao encontro. Ó Ernesto, por que fatigado assim? Exclamou inquieta, ao mesmo tempo que o auxiliava a sentar-se na areia. Ele não relutou em recolher-lhe o apoio e, tão logo a viu acomodar-se rente, colocou a cabeça entre as mãos, num gesto de quem sentia dificuldade para carregar o pensamento em fogo e tartamudeou chorando. Ah, Evelina, Evelina, concordo agora em que somos dos mortos que não tiveram as orações dos vivos. Ai de mim. Então ele está reconhecendo ali que ele não teve nenhuma oração. Ele não deixou saudade, não marcou, não teve lembranças boas acerca dele, Os corações que eu mais amava se fecharam para sempre com a pedra que de certo me selou os restos físicos. Torno de minha casa como um réprobo. Ó meu Deus, meu Deus. Empenhou-se a companheira a reconfortá-lo, rememorando a sua própria experiência de horas antes. Mas o desolado amigo contraditou em profundo abatimento. Não, não. Você foi vítima de ingratidão, ao passo que recebi a condenação que mereci. Está ciente ali que ele mereceu o esquecimento que ele teve ali com a filha. A filha e a ex-esposa esqueceram dele e ele viu que ele mereceu isso. Você ganhou o insulto, a mim coube o castigo.
Ernesto ansiava rebentar-se em notícias do sucedido, confiar-lhe as revelações que passara a senhorear. Todavia, escasseavam-lhe as forças, apenas o pranto a deslizar-lhe em ondas. Em poucos momentos, no entanto, a perplexidade e a aflição de ambos se viram atenuadas com a vinda do carro voador, que se transportara da Via Anchieta à praia do Mar Casado, essa praia no Guarujá, né? Onde se achavam a fim de conduzi-los a São Paulo. Então a gente vê que um aeróbus vem ali buscá-los. Por quê? Porque as preces do Ernesto foram ouvidas, né? O Ribas, ouvindo as preces, as súplicas do Ernesto pedindo ajuda, mandou ajuda para ele, mandou que fossem buscá-los. Tá aqui, Ribas escutar as súplicas do pupilo torturado e expedira ordens de caráter urgente para que os dois tutelados do Instituto de Proteção obtivessem imediata cobertura. É o poder da oração, né? Como a oração é a nossa comunicação sempre com aqueles que nos amam, com aqueles que nos protegem, com os planos superiores. A nossa comunicação é sempre através da oração. Evelina escorou o companheiro e instalou-o no veículo que se alçou a grande altura. Por mais tentasse palestra, não colhia dele senão monossílabos. Fantine silenciara, evidenciando, porém, através do olhar triste e esgazeado, o vulcão de sentimentos contraditórios que lhe explodia no peito. Alguns minutos de voo, e atendendo-se a instruções de Ribas, foram os dois viajores internados em departamento de repouso em uma das casas espíritas cristãs que honorificam a vida paulistana, onde Ernesto começou a receber os cuidados precisos a fim de desvencilhar-se do trauma de que fora acometido. Então a gente vê aqui que ele foi levado não de volta lá para o posto de socorro, mas para uma casa espírita. Todas as casas espíritas têm, né, na parte espacial, né, na outra dimensão, elas têm hospital, tem casas de repouso, tem posto de socorro. Então eles foram levados para uma casa espírita cristã. Por que ele coloca aqui cristã? Porque é uma casa que trabalha com o Evangelho, é uma casa que pratica o Evangelho. Porque muitas casas se dizem cristãs, mas não estudam o Evangelho, não tem cursos de evangelização, não tem cursos para se estudar os livros tanto do Allan Kardec, como do Chico Xavier, como do Divaldo, e principalmente estudar o Evangelho. Mas o que é mais importante do que isso, colocar o Evangelho em prática, com a ajuda aos irmãos, com o atendimento aos menos favorecidos, com o apoio fraterno, com o atendimento fraterno, com o socorro aos irmãos através de cesta básica ou através de auxílio a orfanatos, a asilos. Então, ele deixa bem claro, uma das casas espíritas cristãs, que são aquelas que praticam os ensinamentos do Cristo. Convenientemente amparado, através de recursos magnéticos em círculo de oração, acalmou-se para refazimento sob assistência da companheira. E então, reharmonizadas as energias, perguntou ele à amiga com inflexão de infinita amargura. Antes da gente ver aqui a pergunta dele, vamos ver aqui, convenientemente amparado, através de recursos magnéticos em círculo de oração. A gente vê que às vezes, tem muitas casas que fazem isso, fazem aquele círculo, né, dos trabalhadores, e aquele assistido que precisa de auxílio senta no meio do círculo,
todos os trabalhadores se dão a mão e fazem ali uma oração, uma energização para aquele que se encontra no meio do círculo. E aí a gente vai ver aqui o plano espiritual fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque esses círculos energéticos, eles auxiliam a se recolocar os chakras, a se realinhar os chakras, a se revigorar energeticamente aquele que está no centro do círculo. Voltando aqui à pergunta que o Ernesto faz a Evelina. Evelina, seu pai tinha o nome de Desidério dos Santos e seu padrasto é Amâncio Terra? Sim, meu nome inteiro é Evelina dos Santos Serpa. Ernesto não vacilou. Compreendeu que devia à jovem senhora uma confissão integral da própria vida e transferiu-se da ideia à ação, começando pelas memórias do casamento com Elisa. Vamos lembrar que no começo do livro, a Evelina contou a vida dela, contou do casamento, contou do marido. O Fantini escutou, pouca coisa ele falou da esposa, falou um pouco mais da filha, mas da vida dele ele não falou nada. E agora ele vai colocar tudo na mesa para a Evelina. E à frente do espanto da companheira, embora pinceladas a traços ligeiros, as cenas do pretérito se desdobraram uma por uma. A aproximação com Desidério desde a meninice, o conhecimento superficial com Brígida, com quem se avistara poucas vezes, a amizade com Amâncio, que sempre teimara em se conservar solteiro, as visitas frequentes de Desidério ao seu lar, que ele, Fantini, não retribuía, a atração que o visitante exercia sobre Elisa, a esposa que amara ardentemente, os ciúmes com que os via se abeirarem um do outro, o plano de liquidar o amigo a quem passara a detestar, o despeito silencioso que lhe envenenara os sentimentos, a caçada funesta, o tiro intencional que disparara e as outras denotações que ouvira, a morte de Dedé e os remorsos da existência inteira. E por fim, descreveu, passo a passo, as ocorrências do retorno ao lar, desde o instante em que registrara as afrontas da esposa obsessa até a última declaração de Desidério que o deixara aniquilado. Evelina vasculhava inutilmente a cabeça, procurando expressões que lhe patenteassem o assombro. Não que a narrativa a afastasse do amigo, a quem consagrava respeitoso e enternecido amor. Estranhava, sim, o drama complexo de que eram protagonistas sem saber. Estavam todos ali interligados, né, na história, na situação, e não sabiam. Surpreendia-se com os meandros da peça que o grupo representava. A par disso, acusava-se absorvida por extrema compaixão perante os conflitos íntimos de todos os seus aliados de tragédia familiar, sentindo-se, aliás, dentre eles, a menos atingida pela dor. Ela foi a que menos foi atingida pela dor e por toda essa situação, por esse dramalhão mexicano ali que estão todos eles envolvidos. Contemplou Ernesto e chorou. Ao vê-lo em silêncio, curtindo dignamente as dolorosas impressões que lhe azorragavam a alma, inquiriu ele ansioso: Você também me acusa? Ó Ernesto, estimamo-nos sempre mais. Sou eu, sua irmã, quem lhe pede perdão por meu pai que tomou sua casa indevidamente. E Fantini mais comovido. Não,
ele nada furtou. Protegeu a mulher e a filha que desprezei. E se falamos de escusas, sou eu quem roga tolerância para minha filha, que se lhe apossou do marido. Então nós vemos aqui, né, como eles mudaram. A Evelina pedindo perdão em nome do pai, pelo que o pai fez. E o Fantini ali pedindo tolerância, pedindo compaixão para a Evelina, para a filha dele que tomou o lugar dela junto ao marido dela. Não, foi a vez da interlocutora justificar a jovem. Estou compreendendo que Vera chegou ao meu caminho por benfeitora. Ela propiciou a Caio a segurança que não lhe pude dar. Olha que lindo, né? Que mudança ali de Evelina, de Fantini, as modificações que vêm de dentro para fora. Evelina, acentuou o companheiro um tanto aliviado, tenho hoje a ideia de que só pela vida, depois da morte, logramos desmanchar os enganos terríveis que acalentamos na existência terrena. Perdão. O que ele coloca aqui é uma verdade, por quê? Porque quando nós desencarnamos, nós passamos a ver a vida que tivemos e a vida que levamos com os nossos familiares por outro ponto de vista. É esse o X da questão. A gente se mantém aqui encarnado, fixo num ponto de vista e acha que esse ponto de vista tem todas as verdades. Não, esse ponto de vista tem só a vista que eu vejo deste ponto, que é falha, que é contraditória, que não tem todas as nuances, que não fala de todos os personagens. Quando nós entendermos que o nosso olhar, a nossa capacidade de interpretação e de análise das situações é muito precária, é muito parcial, nós vamos entender que nós jamais podemos nos arvorar como donos da verdade ou conhecedores da situação. Não, a gente vai entender cada vez mais que nada sabemos, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem certeza que não sabe absolutamente nada. Ela aprovou e mantiveram-se em doce tete-a-tete, quando por fim, Ernesto conseguiu conciliar o sono, dando-lhe oportunidade para retirar-se em busca de ligeiro descanso. Amanhecia. No horário estabelecido para a volta, o veículo recolheu-os de retorno. A senhora Serpa ardia em desejos de rever o pai. No entanto, o amigo julgava prudente não viesse a fazê-lo sem maior preparação. Ambos se reconheciam melhorados, quase refeitos, tanto assim que em viagem, qual ocorria com os demais passageiros, debatiam temas fundamentais da existência, quais sejam o amor, a reencarnação, o lar, o imperativo do sofrimento. Reinstalados na instância em que se domiciliavam, continuaram sonhando o futuro, juntos conversavam, juntos planejavam. Então nós vimos que eles descansaram ali naquela casa espírita, foram energizados ali pelo trabalho, pela energização que foi feita. O Fantini dormiu, ela dormiu, eles descansaram e no dia seguinte eles voltaram para o lugar de apoio, na instância em que se domiciliavam. Voltaram para o lugar onde eles estavam domiciliados ali no posto de socorro. Não seria mais que desejável o renascimento de Túlio entre Caio e Vera, cujo matrimônio lhes competia favorecer? Generosa, lembrava-se Evelina do pai sofredor e acentuava que, se pudesse, e se as circunstâncias permitissem, estimaria trabalhar igualmente para que o genitor revoltado aceitasse a reencarnação a fim de esquecer. Então nós vemos aqui o Fantini
falando de ajudar o Mancini, né? O Túlio, a reencarnar como filho da Vera e do Caio Serpa. Que eles têm que trabalhar para o casamento dos dois, para que o Túlio possa reencarnar ali como filho deles. E a Evelina, sabendo que o pai está naquela situação, ela vai pedir e vai procurar trabalhar para que o pai também possa reencarnar e esquecer tudo o que aconteceu. Ela e Fantine maravilhavam-se agora de como queriam tempo e mais tempo para os entes amados no mundo. Orariam por eles. Vamos lembrar que antes deles virem para a Terra, eles estavam pensando, se eles estiverem chorosos, estiverem sofrendo com a minha falta, eles vão poder logo desencarnar e podemos nos unir. Mudou tudo. Agora estão pedindo, orando para que eles tenham tempo e mais tempo para que as coisas possam se acertar. Orariam por eles, suplicariam a Deus, lhes prolongasse a existência no mundo físico, no interesse da equipe familiar e deles mesmos. A senhora Serpa já imaginava contemplar Mancini no ambiente de Caio, para que se reconciliassem, e Ernesto concordava em que se fazia mister analisar a conveniência de uma aproximação entre Amâncio e Desidério, a fim de que lhes fosse concedido transfigurar aversão em simpatia e discórdia em união. Sonhavam agora em ajudar, em servir, em melhorar a situação dos entes queridos que estavam desencarnados e os que estavam encarnados. Decorridos 10 dias sobre o primeiro regresso a São Paulo, quando ambos já se admitiam plenamente refeitos, solicitaram audiência com Ribas, de modo a expor-lhe as ideias novas e comentar os acontecimentos havidos. O mentor acolheu-os com a lanheza de hábito, ouviu-lhes atenciosamente os projetos. Entretanto, com surpresa para os dois visitantes, sintetizou as respostas que ambos preferiam fossem mais longas. Então nós vemos aqui que o Ribas foi curto e grosso, né? Nós vamos ver aqui a resposta dele. Ele sintetizou a resposta, enquanto que o Fantine e a Evelina gostariam de se prolongar ali falando da situação, né? Rememorando, colocando, ressentindo. Olha aí, o Ribas cortou. Não há espaço para ressentimento, porque ressentir, sentir de novo situações que não são boas e que não são agradáveis, não leva a nada, não serve para nada. Nós temos sempre que nos arrependermos e corrermos por ressarcimento, arregaçar as mangas e começarmos a trabalhar para ressarcirmos aqueles com os quais nós cometemos os erros. Vamos ver então a colocação aqui do Ribas na segunda parte deste capítulo.